Gênesis capítulo 29, versículo 32 diz: E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou o seu filho Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu filho Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso, chamou o seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, porque isto chamou o seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos por tua palavra. Obrigado por tua santa e poderosa palavra. Obrigado, Senhor da glória, que a tua palavra vá e produza resultados para a qual está sendo mandado, aonde minha voz chegar. Toque, Espírito Santo, em cada coração, em cada vida, que nós não saiamos daqui vazio, com dúvida, mas que possamos sair daqui com a certeza que o Senhor é conosco, com a certeza que a tua bênção nos acompanhará, com a certeza que a tua bênção nos guiará todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, e a Deus toda a glória. Amados, nós sabemos, e vocês sabem que vocês são leitores da palavra do Senhor, vocês têm lido essa mensagem, já esse texto, e vocês sabem que Lia era irmã de Raquel, filha de Labão, e casaram com Jacó. E vocês sabem também que o texto diz, que é uma mensagem muito conhecida, que Jacó foi para Harã, para as terras de Harã, e lá avistou com Lia, ou melhor, com Raquel, e se engraçou. Os olhos de Jacó se engraçou. Isso aqui está tudo no texto, depois vocês vão ler e vocês vão ver que é uma história muito bonita. Eu estou só dando uma pincelada aqui porque vocês conhecem o texto, vocês conhecem o texto. É por isso que eu perguntei aqui no versículo 17. Olha o que diz o versículo 17. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa, semblante e formosa à vista. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era formosa, era de formoso semblante e formosa à vista. Aí quando Jacó se deparou com Raquel, se apaixonou, porque a Bíblia está dizendo que Raquel era uma mulher formosa, era uma mulher linda, era uma mulher vistosa. Quando Jacó bateu os olhos de Raquel, ele se apaixonou. Só que naquela época, o texto diz que naquela época, depois vocês podem ler, eu creio que vocês já leram esse texto. Naquele tempo, os pais eram que arrumavam os casamentos dos filhos. E nesse tempo, a mais velha que casava primeiro. Só que como Jacó se apaixonou por Raquel, que era mais nova do que Lia, ele se engraçou por ela e disse para Jacó, e disse para Labão: olha, eu quero casar com a tua filha. Só que Labão falou: olha, você tem que trabalhar 7 anos por ela. E aí Labão deu um rasteiro em Jacó, porque Jacó queria casar com Raquel, e Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Você imagina, antigamente
só olhando para Raquel, só namorando, de longe, não podia nem beijar. Trabalhou 7 anos para conquistar, para casar. E na noite de núpcia, quem estava lá? Lia. Que Lia era mais velha. Quando Jacó amanheceu, o dia que olhou, estava Lia na cama. Jacó pulou lá e falou: não, peraí, mas é Raquel. Correu lá em Labão. Aí Labão chega lá e diz: não, a nossa tradição aqui diz que a mais velha que tem que casar. Você tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Lá vai ele mais 7 anos. Lá vai ele mais 7 anos pelo coração da mulher que ele se apaixonou. Porque o texto aqui diz que ela era de formoso semblante e formosa à vista. É quando você olha e fala assim: lá vem uma princesa. Era isso que era Raquel. Não é assim que o texto está dizendo? Ela era formosa à vista e de semblante. Só que aí, meus irmãos, o versículo 32 que nós começamos, mas olha o que diz antes o versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Olha que coisa interessante. A Lia não era estéril, mas Raquel era. Deus abre a madre dela. Isso quer dizer o quê? Que Deus deu muito filho para Lia. Lia teve muitos filhos. O texto que nós lemos, nós só mencionamos 4 filhos. Mas Lia teve 6 filhos e uma filha. Mas nós vamos ficar só no 4º filho de Lia. 1º, 2º, 3º e 4º. O texto vai nos falar que ela teve mais 2. No caso é 6 homens e uma mulher. Qual é o nome da mulher? Diná. Está aqui no texto. É um texto conhecido, irmãos. É um texto conhecido. Todos nós já lemos esse texto. Todos nós já ouvimos falar desse texto. Mas eu não quero me deter nessas passagens. Eu quero dizer para vocês que o versículo 31 diz: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Imagina, Jacó com 2 mulheres. Naquele tempo podia casar com 2, com 3, não tem problema. Aí está Jacó com Lia e com Raquel, as 2 irmãs. O texto está dizendo que Lia era desprezada. Só que Raquel era estéril e Lia, Deus abre a madre. Isso quer dizer o quê? Que Deus abriu a madre dela, ela começou a ter filhos. Ela começou a ter filhos. E o que é que nós vamos aprender agora com essa história de Lia para as nossas vidas? Olha o que diz o versículo 32. E concebeu Lia. Quer dizer, ela engravidou. Lia engravida do seu primeiro filho. E deu à luz um filho e chamou o seu nome Rúben. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, na cabeça de Lia, se ela engravidasse, o marido dela, que era Jacó, ia amar. Mas você veja que o significado de tudo isso é bênção. Porque olha o que ela diz aqui: e concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora amará o meu marido. Ela falou: Raquel é estéril, não pode ter filho. Eu posso. Então, a partir do momento que eu vou dar filho para Jacó, ele vai tirar os olhos de Raquel e vai colocar os olhos em mim. E não foi isso que aconteceu.
Mas todo filho de Lia, ela tinha uma promessa de Deus para a vida dela. Rúben, porque o Senhor atendeu a minha aflição e agora me amará o meu marido. E aí, nada aconteceu. Jacó continuou amando Raquel. Jacó continuou desprezando Lia. Jacó continuou olhando para Raquel com amor. E continuou desprezando Lia mesmo depois do primeiro filho. Aí, ela engravida a segunda vez. Versículo 33. E concebeu outra vez. E deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. Então, o segundo filho de Lia foi chamado de Simeão, e ela diz: porque meu marido me despreza, o nome dele será Simeão. O primeiro, porque o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo, porque ouviu que eu era desprezada, deu mais um filho. Mas Lia continua desprezada, Lia continua aflita, e os olhos de Jacó para Raquel. E os olhos de Jacó para Raquel, mesmo Raquel estéril, mesmo Raquel sem poder dar filho, os olhos de Jacó estavam em Raquel. Aí vem no versículo 34, olha só: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Mais uma vez, igreja, ela engravida, e mais uma vez aflita, desprezada, e Deus não uniu Jacó a ela. Está vendo? Mas você veja que todo o pensamento de Lia era voltado para Deus e para o casamento. Você está vendo? Nenhuma dessas vezes aqui ela amaldiçoou, nenhuma das vezes aqui ela xingou, nenhuma dessas vezes aqui, não. Você veja que o primeiro filho foi Rúben. Ela falou: Deus tem ouvido a minha aflição. O segundo filho, Deus tem me dado porque eu fui desprezada. O terceiro filho, o Senhor agora me unirá ao meu marido. E mais uma vez, nada. Aí o versículo 34, 35. É o 35, né? Ao 35 diz: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá. E sucedeu e cessou de dar à luz. Olha a importância desses 4 filhos. O primeiro filho, ela não obteve êxito. O segundo também não. O terceiro também não. Mas o quarto, ela diz: por isso chamou o seu nome Judá e cessou de dar à luz. Versículo 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor, porque isso chamou o seu nome Judá. O quarto filho foi diferente para Lia, irmãos. O quarto filho, ela reconhece que Jacó não se abalou com isso, continuou amando Raquel. O quarto filho, ela viu que Jacó não fez de um para ela, mas ela se voltou para Deus diferente. Olha a atitude de Lia. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. O primeiro filho, ela diz:
porque o Senhor atendeu a minha aflição. O segundo filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada. O terceiro filho, agora esta vez unirá meu marido a mim. O quarto filho, ela diz, esta vez louvarei ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Olha o coração de Lia. Todos nós aqui temos um sonho. Todos nós temos um sonho. Todos nós temos um sonho. Lia casou com Jacó, que não amava. Lia tinha filhos, mas não tinha o amor do seu marido. E Raquel não tinha filhos, mas tinha o amor de Jacó. Todos nós, igreja, nós temos um sonho, todos nós temos um desejo. Mas que os nossos sonhos e desejos sejam a vontade do Senhor, seja para a glória de Deus. Que o que tu almeja, o que eu almejo, seja para a honra e glória do nosso Deus. Você veja que todos os filhos de Raquel e Lia aqui, os 4 filhos dela, você veja que foi algo voltado para Deus. Mas o quarto filho, que foi Judá, ela diz, por isso chamou o seu nome Judá. Por quê? Ele fez, e esta vez louvarei ao Senhor. Era um sonho que Lia tinha de quê? Conquistar o coração de Jacó. Conquistar Jacó para ser o seu marido. Mas Jacó estava com o coração de Raquel. E lá na frente o texto vai dizer que Raquel, Deus também abençoou ela, e ela se tornou fértil. Começou a gerar filhos também. Só que aí o texto lá na frente vai dizer que tanto Raquel como Lia pegaram as empregadas dela e deram para Jacó, porque Deus tinha cessado os filhos delas, e naquele tempo, quanto mais filhos elas tivessem, era melhor. E aí Lia pegou a empregada, Raquel pegou a empregada, vamos Jacó, vamos fazer filho dessas meninas, que eu quero ter filho. Naquele tempo as empregadas tinham filhos, os filhos eram delas. O desejo de Lia de ser amada, podemos ver nos nomes dos filhos. O desejo de Lia de ser amada, nós observamos nos nomes dos filhos que nós acabamos de ler. Você veja o desejo de Lia ser amada pelo Jacó, de ter Jacó como seu esposo, de ter Jacó como pai dos seus filhos. Mas Jacó continuou com o coração para Raquel. Mas algo, irmãos, mudou com o nascimento do quarto filho. Algo mudou com o nascimento do quarto filho. Glória a Deus. Enquanto Rubem nasceu, enquanto Simeão nasceu, enquanto Levi nasceu, mas quando Judá nasceu, algo mudou na vida de Lia. Algo mudou na vida de Lia através desse quarto filho. Deus ocupou o vazio do coração de Lia. Deus preencheu o vazio do coração de Lia, irmãos. Enquanto nasceu Simeão, no versículo 32, Lia era uma mulher aflita. Ela era uma mulher angustiada. Ela era uma mulher vazia. Ela era uma mulher desamada, mal amada, que queria o seu marido. No versículo 33, quando Simeão nasceu, Lia era uma mulher desprezada, uma mulher rejeitada.
que era procurada em tempos, em dias em dias, quando Raquel autorizava. O texto diz que Raquel autorizou Jacó a deitar com Lia. Está aí, está na Bíblia, está aqui. Depois vocês leiam. Está aqui, está tudo aqui. E no versículo 34, Lia continuou esperando unir com o seu marido. Lia continuava vazia de coração. Mas no quarto filho, que é Judá, Deus ocupou o vazio do coração de Lia, irmãos. Deus preencheu esse vazio. Como é que Deus preencheu esse vazio? Leia o versículo 35 comigo. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Desta vez louvarei ao Senhor. O primeiro filho, no versículo 32, ela estava dizendo: esse filho, ele veio porque Deus atendeu a minha aflição. E qual era a aflição de Lia? Queria o marido, não foi atender. O vazio continuou, a tristeza continuou. O segundo filho, no versículo 33, Lia aqui era desprezada, continuou desprezada, continuou aflita, continuou esperando e nada aconteceu. O terceiro filho, aqui o texto diz, Lia estava esperando desse terceiro filho a união. Agora Jacó veio, agora vai ser o meu marido definitivo, agora ele vai olhar para mim como esposa. Mas ela continuou desprezada. Mas quando nasce Judá, ela muda tudo. O coração vazio, o coração desprezado, o coração angustiado, ela diz: desta vez eu louvarei ao Senhor. Amém, igreja? Amém. O coração dela foi repleto pela graça e glória do Espírito Santo e de Deus. O coração dela foi inundado pela presença do Senhor, porque ela passou a louvar a Deus, a exaltar o nome do Senhor. Aqui ela já não estava buscando mais o marido, aqui ela estava adorando a Deus, aqui ela estava exaltando o nome do Senhor, aqui ela estava glorificando o nome do Senhor. É só Deus, igreja, para tirar esse vazio do nosso coração. É só Deus para tirar essa tristeza que tem machucado o nosso coração. É só Deus que entende e que visita os nossos corações. É só Deus. É só Deus. Deus ocupa o coração de Lia com a graça dele. Deus ocupa o vazio e a tristeza de Lia pela graça salvadora dele. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós nessa noite. É isso que o Senhor quer fazer com você. Ele quer tirar essa tristeza e colocar alegria. Ele quer tirar essa dor e colocar paz. Ele quer tirar esse medo e colocar a certeza que o amanhã pertence a Ele. Ele quer que você saia daqui hoje dizendo: eu louvarei ao Senhor, eu exaltarei ao Senhor, eu glorificarei ao Senhor. Só Deus, irmãos, pode tirar o vazio, a tristeza, a angústia e a dor. O pastor não pode, o teu irmão que está do teu lado não pode, a tua esposa, ou teu marido, ou teus filhos não podem. Podemos até dar um conselho, podemos até conversar, mas quando você põe tua cabeça no travesseiro, se não for Cristo para te visitar, essa dor, essa tristeza, esse medo, essa insônia, ela vai continuar. Não tem aqueles que para ter um alívio na vida tem que
passa a noite nas festas, nas danças, nas bebidas, nas farras, para ter um alívio, para ter uma esperança, para ter um momento de paz. Mas quando chega em casa de madrugada que vai deitar, começa tudo de novo, porque essa paz só Jesus dá, e o mundo não pode encontrar. Mas nós podemos, igreja. Nós temos essa paz que é Cristo. Nós temos esse amor que é Cristo. Nós temos essa esperança que é Jesus. O vazio de Lia foi embora quando ela passou a louvar a Deus. A tristeza de Lia foi embora quando ela se entregou para Cristo. A dor que Lia sentia foi embora quando ela falou: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Eu vou dar um testemunho rapidamente. Eu estava vendo um testemunho de um rapaz, eu acho que vocês assistiram. Eu estava passando à noite, não sei que hora era, umas 11 horas da noite, na Record. Eu estava vendo, parei ali, Luciano Camargo. Quem assistiu essa semana? O homem se converteu. Louvado seja Deus. Se converteu de verdade. Ele fez um especial lindo. E as músicas que eles cantou é aquelas músicas antigas, música da harpa, aquelas músicas que falam de Deus. E eu estava vendo o testemunho dele. Ele é da igreja batista, se converteu na igreja batista, se batizou. A esposa dele foi primeiro com as filhas, era crente, e ele cantando com o irmão. Só que agora parece, eu vi uma reportagem, ele falando: não, tudo é do meu irmão. Parece que agora eu vi outra reportagem que o irmão está começando a cantar solo, parece. E glória a Deus, o Luciano agora vai louvar ao Senhor, virou crente de verdade. Vocês podem puxar o testemunho dele aí. E você vê que é um testemunho bonito. E você vê que ele não foi para Jesus porque faliu, porque quebrou, porque está sem dinheiro, porque... Não. Ele veio para Cristo no auge da vida dele. Eles deram uma entrevista esses dias atrás, que o que eles têm de dinheiro, a quarta geração dele ainda tem dinheiro sendo partido. Então ele veio por amor. E ele estava dando um testemunho que no dia, ele falou, parece que 11 de junho, não sei de que ano, o Espírito Santo visitou ele. Ele falou: eu estava em casa só. O Espírito Santo me visitou naquele dia, de uma maneira tão tremenda, mas tão tremenda, que ele não se conteve. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Se converter a Jesus, não quando nós estamos no fundo do poço, não quando nós estamos na sarjeta, não quando nós estamos desprezados, não quando nós estamos humilhados, não quando nós estamos desempregados, não quando nós estamos doentes em cima de uma cama, não quando nós estamos passando por necessidade, mas nós temos que buscar o Senhor no melhor momento da nossa vida e dizer: Senhor, eu te recebo como meu Salvador, te quero como o Senhor da minha vida, eu me entrego, me rendo ao Senhor. Tem uns que vêm para Cristo, mas tipo aquela camuflagem. Vem porque ou está doente, ou está passando um problema sério, mas quando a tempestade passa, a primeira oportunidade da pessoa vai-se embora. Não se converteu, não quis Cristo, não se rendeu ao Senhor. O convertido, irmãos, é aquele que passa pela luta, que passa pelo fogo, que passa pela batalha, que passa por todo tipo de adversidade, lutas e tempestades, mas continua fiel ao Senhor. Continua fiel a Deus. E quando ele está bem, ele continua testemunhando e sendo fiel a Deus. Isso tem que ser a vida do cristão. Nós até podemos vir para Cristo
no fundo do poço, doente, sem dinheiro, sem trabalho, sem mulher, sem marido, sem nada, mas que nós permaneça quando Cristo começar a nos abençoar, e sejamos gratos a Ele por tudo isso que Ele tem feito, em nossas vidas. Seja grato a Deus, grato a Ele pelo que Ele tem feito em nossas vidas, e que nós possamos entender essa palavra dele para as nossas vidas, e que nós possamos viver essa palavra todos os dias, assim como Lia, louvor a Deus, nós também possamos passar a louvar ao Senhor todos os dias da nossa vida, que nós não venhamos lembrar dele só quando falta o pão na mesa, só quando a enfermidade bate na nossa casa, só quando o desemprego bate no portão, só quando somos desprezados pela família. Não, busque a Deus o tempo todo o tempo, louve a Deus o tempo todo, busque o Senhor o tempo todo, adore Ele o tempo todo. Lia tinha tudo para desprezar, para xingar, mas em nenhum momento ela tinha um sonho, ela tinha um desejo de viver com o marido, de ser abençoada ao lado do marido. E todas as vezes que ela dava um filho, ela apresentava a Deus com essas palavras, e chamou o seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Deus estava com ela, Deus estava na boca de Lia, Deus estava no coração dela, porque essas palavras só saem de quem está cheia de Deus. Aqui no texto está dizendo: agora você vai ver, desgraçado, o filho é teu, tu vai ter que... Não, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Está vendo a diferença? É assim. E o segundo filho não foi diferente, irmã Edileuza. Mesmo Jacó continuando desprezando ela engravidou de novo, porque o Senhor ouviu que eu era desprezado. Olha o Senhor de novo na boca de Lia, olha o Senhor de novo na boca dessa mulher, olha o Senhor de novo na casa dela. Mesmo Jacó indo visitar ela quando ele queria, mas nunca ela amaldiçoou esse homem. Sempre o Senhor me ouviu porque eu sou desprezado. E aqui ela começa dizendo de novo aqui: agora, desta vez, se unirá meu marido a mim. Olha o desejo de Lia: é o meu marido, eu quero ele, eu quero amar, eu quero viver, eu quero respeitar, eu quero honrar, eu quero ser uma esposa, eu quero poder cuidar dele, dos meus filhos, eu quero cuidar do Rúben, eu quero cuidar do segundo aqui, como é o nome do segundo? Simeão. Aí eu quero cuidar de Levi, eu quero cuidar de Judá, junto com Jacó. Mas eu acho que a ficha foi caindo, e ela falou: por isso, esta vez, louvarei ao Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Por isso, mais que não era amada por seu marido, era grata por suas bênçãos. Por mais que não era amada por Jacó, ela era grata, irmã Ivone, pelas bênçãos que Deus deu. Deu Simeão, deu Rúben, deu Levi, deu Judá, deu mais 3, mais 2 homens e mais uma menina. Não era amada pelo marido,
mas era amada por Deus. Deus estava na boca dela todo o tempo, todo instante, na vida dela. Irmãos, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir ao Senhor. Aí eu pergunto para vocês, não respondam: como é que vocês estão? Como é que está dentro da tua casa? Como é que está o teu relacionamento? Como é que está o teu casamento? Está indo bom? Está indo bem? Então, tudo certinho? Não está não? Olhe, louve ao Senhor e faça com que Ele seja uma bênção. Porque, mais que não era amada por seu marido, era grata por suas bênçãos. Deus era maravilhoso na vida de Raquel, de Lia. Teve 6 filhos. 6 filhos, homem e uma mulher. Entre eles estava Levi, que foi formada a linhagem sacerdotal de Israel. Olha que presente que Deus deu para Lia. Irmão Deus, olha que presente. De Lia saiu a linhagem sacerdotal de Israel, os levitas. Olha que bênção, irmão Hélio. Olha que maravilha. Olha que prestígio teve essa mulher, desprezada pelo marido, mas amada por Deus, honrada por Deus. Não se preocupe com quem te despreza. Você será honrada por Deus. Você será honrado por Deus. Me vê agora na mente o versículo: aquele que deixa o pai, mãe, filho, marido, esposa, por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Só que não confunda esse texto. Não é que você tem que abandonar o seu marido e largar. Não. Jesus está falando: aquele que não deixar em que sentido? Jesus é em primeiro lugar. Jesus é em primeiro lugar nas nossas vidas. Está aqui minha amada esposa, mas ela não me impede de fazer a obra, e nem deve. Ela não me impede de eu sair daqui, mais o irmão ele agora, para qualquer lugar. Ela não vai me pedir. Ela sabe que ela sabe o lugar dela e eu sei o meu. Ela não vai me impedir de fazer a obra, porque ela é uma mulher sábia. Ela nunca me impediu de fazer a obra, e nem vai me impedir, porque ela sabe que acima dela está Deus. Deus, eu não vou abandoná-la, mas Deus em primeiro lugar. Amém? Porque quando um líder, um pastor se acovarda, e tem muitos aí que se acovardam, a mulher bate o pé, parece aqueles cachorrinhos quando botam o rabo debaixo das pernas. Tem muitos. No ministério de um homem desses, irmãos Nelson, nunca prospera, nunca vai para frente. Mulheres, nunca despreze os seus maridos, nunca despreze os seus maridos, e apoie seus maridos naquilo que ele vai fazer na obra do Senhor. E põe uma coisa na cabeça: o homem é o cabeça. Sabe por que muitos casamentos não prosperam, não vai para frente? Porque a mulher quer tomar o lugar do marido. Eu não estou falando que você não deva ser a dona da casa. Eu não estou falando que você não deva ser a mulher que vai organizar a sua casa. Não é isso. Você deve fazer isso. Você é a dona da sua casa. Olha, eu quero trocar minha geladeira, é a mulher que vai escolher. Eu quero trocar meu quarto, ela que vai fazer. Mas eu estou falando em relação de autoridade. Não tire a autoridade do seu marido. Não tire a autoridade do seu marido, porque ele é o cabeça. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Amém? Quando invertemos esses papéis, nada dá certo. Nada dá certo.
Eu louvo a Deus pela vida da alma, que ela não se mete, ela não se intromete, ela não, entendeu? Ela sabe. Porque se ela se intrometesse, nós não estaríamos aqui. Aí eu pergunto, quantas vezes você já viu ela aqui na frente? Pregando, lendo uma palavra, orando aqui? Nenhuma vez. Porque ela, não é porque eu não quero que ela veja, não. É porque ela se coloca no lugar dela. Você chega em umas igrejas por aí, está a mulher do pastor. Abre o culto, faz a oração, faz a revelação, dá a bênção apostólica, prega a palavra. E eu ia falar uma coisa feia aqui, mas eu vou ficar quieto. E o rapazinho sentado, ouvindo a pastora, que a Bíblia não diz que tem pastora, está lá, igual um patinho. É antibíblico isso. Quando você chegar numa igreja que você vê uma pastora, sai fora, que é antibíblico. A Bíblia não existe pastora, mas fulano era pastora de ovelhas, não era pastora que pregava lá. Quando você chegar numa igreja que tiver uma bispa, sai fora. Quando você chegar numa igreja que você vê a missionária até tem, mas a pastora não. Sai fora, que é antibíblico, não existe na Bíblia. E quando você vê a mulher pregando e o marido sentado, cai fora. Porque ela que manda nele, tanto na igreja como na casa dela. Quando ele bate o pé, vai para baixo da cama. Frouxo. Frouxo. É bíblico que eu estou dizendo, irmão. Eu estou falando o que é bíblico. É por isso que nós temos que ler a palavra. Não existe pastora na Bíblia. Você não vê. Jesus teve preconceito de não ter chamado mulheres para o seu ministério? Não. Chamou 12 homens. O que era que as mulheres faziam no ministério de Jesus? Ajudar. Com suas ofertas, com seu dinheiro, para comprar o pão, para bancar uma viagem de Jesus para o outro lado. Era isso. Agora, vocês podem pregar? Pode. Pode sim. Vocês podem vir aqui, pastor, eu quero pregar. Pode, venha pregar, não tem problema nenhum. Vocês não podem ser liderança de uma igreja, como pastora não. Mas a irmã de Deus pode pregar, a Alva pode pregar, a Cláudia, a Thelma, a irmã Ivônia, a Sônia, tem mais, a Shirley, a Tamires, pode vir aqui abrir o culto, pode vir orar, não tem problema nenhum. Isso é bíblico. Por isso que é bom lermos a Bíblia. Senão nós ficamos como um papagaio. Se você tem um papagaio na sua casa, eu tenho certeza que ele não vai chamar palavrão. Porque você é cristão, você vai ensinar coisas boas para ele. O papagaio só fala o que você ensina. Não é assim? Mãe, eu quero café. Olha o café. É assim, vai ensinando. Mãe, pai, vó, cadê o pego? É assim, vai ensinando. Ele aprende o que você fala. É igual o cristão que não lê Bíblia. É igual o irmão Hélio, o cristão que não tem intimidade com essa palavra. Só vai falar e aprender aquilo que falamos. Mas temos que ler. Você está vendo a história de Raquel, aqui de Lia? Vocês aprenderam. Mesmo que vocês não vão ler essa palavra, mas vocês aprenderam porque as Bíblias de vocês estão abertas, vocês aprenderam. Uma história bíblica, verídica, que vocês aprenderam. Agora, se eu estou aqui com a Bíblia fechada, inventando história, nós vamos aprender aquilo que Vanderlei falou. Mas Vanderlei falou, mas é verdade? Vocês conferiram na palavra? É isso que precisamos fazer. Ir para a palavra. É por isso que eu digo, traga as suas Bíblias para a igreja e deixa aberta para você aprender, para saber se Vanderlei está falando a verdade ou não, para saber se Vanderlei está pregando a palavra ou não. Entre eles estava Levi, que foi formada a linhagem sacerdotal de Israel. Um presente que Lia recebeu de Deus, o filho Levi, uma linhagem sacerdotal.
os levitas de Israel. Estava lá. Quem era a mãe? Lia, que foi desprezada, que foi rejeitada, que foi mal amada, que não teve marido, mas teve filhos abençoados. E Judá, no versículo 35, ancestral do rei Davi, de onde veio o rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Olha que presentão, irmãos, que Lia recebeu. Judá, dele veio Jesus Cristo, da geração dele veio Cristo, veio a descendência de Davi. Jesus é da descendência de Davi, é da descendência de Judá. Dessa descendência nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Olha quantas bênçãos Lia recebeu. Olha quantos milagres essa mulher recebeu, igreja. E eu quero que vocês entendam uma coisa: não importa o que passa no teu coração, está doendo, está sofrendo, está triste, está angustiado, o Senhor tem cuidado de você. Vamos fazer como Lia? Vamos trocar essa angústia, essa dor, essa aflição pelos louvores a Deus, pela exaltação ao Rei dos Reis, pela busca constante a Jesus Cristo. Vamos fazer como Lia. Depois de 3 tentativas, Lia falou: não, peraí, agora eu tenho que louvar a Deus, eu tenho que me entregar a Deus, eu tenho que exaltar o nome do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Quando você se sentir triste na sua casa, quando você se sentir rejeitada pelo filho, pelo marido, pela esposa, pelo parente, louve a Deus, exalte ao Senhor e diga: Senhor, cuida dessa minha dor, cuida dessa minha tristeza, eu não estou aguentando mais, eu entrego ao Senhor, e eu vou te louvar todos os dias da minha vida. Aqueles que servem a Deus será rejeitado sempre. Jesus foi rejeitado, igreja. Jesus precisou sair de Nazaré porque a família não aceitava, os vizinhos não aceitavam, eles não queriam, os próprios irmãos diziam: poxa vida, eles não aceitavam. E Jesus disse: olha, vocês não são curados, vocês não recebem mais porque vocês são incrédulos. Jesus precisou sair da terra dele, da cidade dele, para poder o ministério dele começar a evoluir, porque os vizinhos não acreditavam, os irmãos não acreditavam que ele fazia tudo aquilo porque era o Filho de Deus. Ele precisou sair. Muitos poucos milagres aconteceram, porque as pessoas falam: não, peraí, isso aí é filho de José, isso aí é fazedor de cadeira, isso aí arruma banco lá em casa todo dia, isso aí a minha mesa quebra, ele vai lá arrumar. Olhavam para Jesus desse jeito, Deus, como filho do carpinteiro, como filho de José e de Maria. Mas nós temos que olhar para Jesus como o Salvador, como nosso Senhor, como nosso Redentor. Nós temos que olhar para Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E a Deus toda a glória. Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Jesus. Que a tua palavra ela permaneça em nossos corações. Que a tua palavra permaneça dentro de nós. Que sejamos como Lia. Que nós possamos te adorar e te louvar. Porque o Senhor sabe a nossa dor. O Senhor conhece a nossa aflição. O Senhor sabe a nossa necessidade.
O Senhor sabe o que precisamos. O Senhor sabe o que queremos. Realiza o desejo do nosso coração. Papai querido, em nome de Jesus, nos leva para casa em paz, debaixo da tua bênção e da tua proteção. Em nome de Jesus Cristo, amém, e a Deus toda glória.